Senti que ouvias as minhas preces, porque ouvi o teu voo e vi-te entrar. E senti que ouvias as minhas preces, porque ouvi o teu voo e vi-te. Agarrei-te em pleno voo com as duas mãos. Tenho a certeza de que não há outro abraço como este. O meu coração subiu até ao peito. Um coração que era um pouco maior do que antes, um pouco mais lento, igual a um caracol que regressa à casa. Jack, do que você tem saudade? Eu tenho saudades crônicas, incuráveis do passado. Ainda por cima, desconfio que é de um passado que não existe, não é? Então não adianta, não é? Ainda se fosse de um passado que existisse, podia fazer hipnose para me lembrar, para tentar lá ir. Eu tenho muita saudade de pessoas que nunca mais encontrei. Isto é um projeto meu pessoal. Um dos livros que eu escrevi, que se chama Bom Dia Camaradas, fala muito da infância, mas fala muito de dois professores, entre outros, de dois, que são os professores concretos, cubanos, que eu tive. E eles eram um casal, era o Ángel e a Maria. Eu acho que eu escrevi esse livro também para eles, e essa é uma saudade que eu tenho deles, mas que eu preciso de os encontrar para matar essa saudade que eu tenho deles. Esse livro só fecha quando os encontrar. Eu vivo à procura deles, estive 2 vezes em Cuba, dei entrevistas na rádio, na televisão, tentando procurá-los. Eu não sei o apelido deles, então não adianta, né? Ángel e Maria, em Cuba, digamos. Mas eu acho que vou encontrá-los, né? Então eu tenho saudades desse encontro. Esse é um sonho que de vez em quando me acontece, mas eu não os vejo. Percebe? É como se eu os fosse encontrar em Havana, em Luanda, mas eu não os vejo porque eu não sei como eles são hoje, né? Eu tinha 10, 11, 12 anos, eles deviam ter 21, 22. Quem são estas pessoas hoje? Também não sei se são do grupo que estão em Miami, ou se estão em Cuba, onde é que estão. Mas eu tenho saudades desse tempo, desses anos específicos, entre 82 e 89. Mas tenho medo disso, né? Tenho medo de um dia criar uma espécie de obsessão e de loucura com esses anos 80. Não demência, mas uma coisa esquisita, não é? Acho que a gente também deve estar atento ao presente de vez em quando, não é? O que te dá medo? Há uma coisa que me dá medo concreto. A morte da minha avó. A mãe da minha mãe. Quais são suas perdas? As minhas perdas são as coisas que ainda não fiz,
talvez. Acho que falta fazer, falta-me conversar com algumas pessoas. Algumas negaram-se a conversar e já se foram, já partiram, infelizmente. Eu estou a falar dos mais velhos angolanos. É muito difícil falar com o mais velho angolano. Falar no sentido disto, pedir uma entrevista, pedir para fazer um documentário, dizer, diga-me a sua verdade. Não, eu não quero falar, eu não quero contar. Mas quem é que vai contar? A gente vai especular daqui a uns anos, não é? Era bom que contassem de viva voz. Isso é uma perda. As conversas que não tive. As conversas que não tive com o Rui Duarte Carvalho, as conversas que não tive com o Eugênio Ionesco. Em 1992 eu tinha um plano de ir à França entrevistar o Ionesco, mas por problemas de coragem eu não ia, estava com aquela coisa de que tem que ir falar com ele. E depois um dia chegou uma revista que a minha tia escondeu durante 3 semanas porque tinha a morte do Ionesco. Eu acho que essas são as perdas do que não fiz. As outras são perdas internas que não consigo falar. O que é solidão para você, Jack? É como dormir com um inimigo e tentar tirar prazer disso. É perguntar à solidão por que é que insistes tanto, por que é que vens para ficar, por que é que tens que estar aqui, se tens que estar, deixa-me escrever. E de repente, começando a dançar, a dormir com a solidão, a pessoa dizer... É uma atitude feminina, sabes? Isso de aceitar a solidão e dizer à solidão, tu pensas que sabes o que estás a fazer, mas eu vou-te dar a volta. E dar a volta à solidão, isto é uma atitude calculista, aquilo que eu chamaria, delicadamente, uma atitude calculista feminina. Eu sou uma pessoa solitária, digamos. Tenho uma vivência solitária, porque a solidão é uma coisa de dentro, não é? Não é o número de festas que vais. Há gajos que vão a festas todos os dias, que estão sempre nos bares e são solitários, não é? Isso que eu estava a dizer das memórias dos meus pais, da vivência dos meus pais que influencia, mas essa minha avó, a mãe da minha mãe, e também o pai do meu pai, que era pescador em Angola e tal, eu tenho histórias que são deles, mas percebes, tenho saudades e recordações que não são minhas, são deles, mas que assumi demasiadamente. E agora vou ter que aprender a lidar com isso. A solidão é isso. A solidão é aprender a descobrir pequenos porquês. Porquê amanhã? Porquê acabar um livro? Porquê continuar a escrever? Todos os horizontes eram um mar de chamas amarelas e fumos confusos. Diminuíam os ruídos para depois se voltarem a alimentar de explosões outras. Reduziam-se as labaredas vindas das esquinas, para logo de seguida se reacenderem em verticais e oblongas chamas cuspidas por ventos que as atiçavam. Do bolso esquerdo, Odonato retirou um minúsculo papel e, sob um olhar seco de despedida e ternura, escrevinhou umas linhas rápidas para depois se debruçar sobre si mesmo e roer com os dentes caninos o pedaço de corda que o atava ao prédio. O galo viu Odonato progredir nos céus, solto, livre, abanando o corpo conforme o vento, primeiro para os lados, sobrevoando o prédio, onde o galo espantado e quieto se encontrava, depois subindo repentinamente,
deixando no ar o amarrotado bilhete que o galo, por falta do que mais fazer, aliado a um certo apetite, debicou, abriu e, visto que a matéria empapada se revelava mole e tragável, acabou por ingerir, letra por letra, palavra por palavra. Os Moceques são bairros humildes, de gente humilde. Vem o sábado e logo ali se confunde com a própria vida, transformada em desespero, em esperança e em mística ansiedade. Ansiedade encontrada no significado das coisas e dos seres. Ansiedade sentida nos barulhos e no cheiro a bebidas alcoólicas, espalhadas no ar, com gritos de dor e alegria, misturados em estranha orquestração. Ansiedade no homem fardado alcançando outro homem que domina e leva aos pontapés, e depois de ter feito escorrer sangue, enche o peito de satisfação por ter maltratado um homem. Ansiedade nos soldados que se divertem emboscados à sombra de cajueiros, à espera de incautos, transeuntes, a intervalos, ais de dor, lancinam ouvidos, ferem corações tímidos e afastam-se passos em correria angustiante, e depois dos risos, da matula desenfreada, só silêncio, mistério, lágrimas e ódio e carnes laceradas pelas fivelas dos cinturões. Qual que você acha que foi o legado da minha geração para a sua? É um sentido de esforço, de responsabilidade, de uma utopia que ainda era possível. Eu sou angolano, primeiro, e como tal sou africano, e apesar de ter crescido num ambiente urbano, o que há em mim é um esforço de continuação dessa utopia. Depois, outra coisa que eu não escondo, eu sou uma pessoa de esquerda, eu sou uma pessoa com influências de esquerda, das que recebi, dos pais, do país, dos professores cubanos, etc. Assumo-me como uma pessoa de esquerda e, portanto, nesse sentido, há coisas que estão por fazer, há coisas que temos que fazer, desde o meu país até ao mundo, né? Que são, enfim, são missões diferentes. Eu acho que o que a tua geração deixa para a nossa é uma frase muito simples, que é: meus amigos, não vai ser fácil, há muita coisa para se fazer. Quem da minha geração quer permanecer distraído e fingir que não ouviu, que finja. Quem tiver coisas para fazer, que faça. Seja na política, eu tenho amigos que estão a trabalhar na música, outros no teatro, eu estou a trabalhar na literatura. Acho que há coisas para se fazer. Você vem de um continente grande e variado, com histórias diferentes e com uma certa unidade. Como é que foi você descobrir a América Latina? Olha, eu tive a grande felicidade de ir tendo contacto com a América Latina primeiro através dos livros, né? Eu, em Luanda, tinha um tio que tinha uma biblioteca vastíssima e que um dia, eu lembro-me, eu ainda não tinha 14 anos e não sei por que razão, eu ia-me embora para casa, houve um jantar na casa dele e eu disse: tio, dê-me um livro para eu levar. E ele disse: mas tu queres ler a sério? Já é para ler a sério? E eu: sim, o livro que o tio entender. E a minha tia: Joaquim, vais dar esse livro aos miúdos e tal. E ele disse: eu sei o que é que estou a fazer. Quando li o 100 Anos de Solidão, fiquei perturbado e não foi o conteúdo, não foi a história, isso era fantástico, eu não sabia que se podia fazer aquilo na literatura. E eu andava a ler Graciliano Ramos, então eu achava que aquilo era tudo assim uma coisa muito... que escrever era isso, escrever era descrever, eram coisas sérias, a realidade, etc. Não? Imagina, Caetés, São Bernardo.
E quando eu vi aquele homem a pôr a remédios, a voar, e o outro, Melquíades, que vinha com isto e com aquilo, eu disse, mas espera só, mas afinal eu não sabia o que era a literatura numa dimensão mais aberta, não é? E depois do Garcia Márquez, eu penso que em termos de América Latina, foi anos mais tarde, os contos de Borges, depois Cortázar, e aí eu entendi, eu gostava muito de contos, e eu procurava ler assim um de um país, outro de outro país, aí eu entendi que nunca mais eu ia sair da América Latina, não é? É impossível começar a ler, sobretudo os contistas, e a América Latina todos, não é? Não é só os daqui, não é? Brasil e vizinhos, todos. Os cubanos temos, eu estou a chamar a América Latina esses todos. A minha entrada é pela literatura, é pelos livros, e eu acho fantástico. É óbvio que há realidades que como é que se diz, que dialogam muito mais com a nossa, a nível rítmico. Mas não é o ritmo das danças, que as pessoas dizem que os escravos que vieram para aqui, os escravos que foram para Cuba. Sim, isso é o ritmo das danças, mas o ritmo do cotidiano, é nesse ritmo que nós somos parecidos. No humor, na maneira de ler o cotidiano, na maneira de sobrepor-se a um funeral, é aí que a Colômbia, o Brasil, a Argentina, Cuba, México são parecidos com Angola, com Moçambique, com Cabo Verde. O que é para você a amizade? Talvez a coisa mais importante, por um lado, de se ter ou de se descobrir, às vezes não valorizamos o suficiente, não é? Não nos damos conta de que estamos a deixar um amigo partir, embora a vida tenha, enfim, os caminhos que tem, mas também, enfim, por causa das viagens e das deslocações geográficas, eu sofro muito com isso porque tenho amigos em vários lugares, não é? Então a minha amizade também é o desafio de manter esses laços sem o compromisso da correspondência constante, não é? Eu tenho amigos que compreendem as minhas ausências, os meus silêncios, as minhas distâncias, mas sobre os quais não há o efeito de desgaste. Isso é bonito na amizade, não é? A amizade é poder contar com alguns, conto, e alguns podem contar comigo e nem sabem que podem. Eu levo a amizade assim, uma coisa muito a sério, muito a sério. Depois magoa-me imenso quando um amigo me faz uma coisa que eu não estava à espera. É das coisas que eu mais levo a sério, é a amizade, né? É uma merda. E a coisa mais triste é que eu tenho amigos, muitos amigos mais velhos do que eu, e alguns, enfim, o tempo passa e estão a partir, né? Isso é dificílimo ver um amigo partir. Eu nem sei se tem algum amigo mais novo que eu, são todos mais velhos, né? Isso é lixado na morte, né? Que nos deixemos de ver, que nos deixemos de falar. Isso é complicado. É a única coisa complicada na morte, na realidade, né? É a ausência de um amigo.
I can tell you some things about living backwards. I've been doing it lately. I've been crying when I should be smiling. I've been dying when I should be living my life. Said, living my life. I can tell you some things about living backwards. I've been doing it lately. I've been crying when I should be smiling. I've been dying when I should be living my life. I said, living my life. I can tell you some things about living backwards. I've been doing it lately. I've been crying when I